Eu sou Teresa de Ávila. E hoje, 13 de novembro de 2025, falo-te não para acariciar teus ouvidos com palavras doces, mas para despertar tua alma que dorme. Diz-me, filho, filha. Rezas o rosário todos os dias e ainda assim sentes que tua alma continua ferida? Pronuncias as Ave-Marias enquanto a tua mente vagueia entre preocupações, listas de tarefas, lembranças que doem? Já percebeste que os teus pais, vivos ou já na eternidade, parecem carregar um peso invisível? Um fardo que nem eles, nem tu, compreendem totalmente? Escuta-me com atenção, porque o que vou revelar agora pode mudar não apenas a tua vida de oração, mas o destino eterno da tua família. Vi com meus próprios olhos espirituais, ao longo do caminho da contemplação, como milhões de almas devotas rezam o rosário como quem cumpre uma obrigação mecânica, sem entender que em cada conta há um poder escondido. Um poder capaz de curar feridas antigas, quebrar correntes que atravessam gerações, libertar os teus pais de amarras que talvez nem saibam que carregam. Mas esse poder, filho meu, filha minha, só se manifesta quando a oração nasce do coração certo, com a intenção certa e a entrega total. Deixa-me falar-te com a mesma franqueza com que eu falava às minhas irmãs carmelitas quando as via mornas na oração. Há um erro terrível que muitos filhos cometem: rezam por si mesmos e esquecem-se dos pais. Esquecem que a cura da sua própria alma está entrelaçada à cura da alma de quem lhes deu a vida. Não falo de uma simples bênção, não. Falo de uma intercessão profunda, ardente, poderosa. Uma oração capaz de abrir as portas do céu para aqueles que, um dia, abriram os olhos para que tu viesses ao mundo. Quando rezas o rosário sem oferecer cada mistério pela libertação e pela cura interior dos teus pais, estás a deixar escapar uma graça imensa. É como segurar uma chave de ouro nas mãos e não saber que, à tua frente, há uma porta esperando para ser aberta. Os teus pais, mesmo com todo o amor, carregaram dores que não compreenderam, medos que não venceram, culpas que não confessaram. E tu, meu filho, minha filha, tens o poder de interceder por eles de uma forma que pode mudar não só a história da tua linhagem, mas o teu próprio destino espiritual. Agora escuta, não basta dizer Virgem Maria, abençoa os meus pais. Isso é bom, mas é superficial. Quando eu estava nas noites mais frias da minha cela, rezando o rosário, aprendi algo que transformou minha vida espiritual. Antes da primeira Ave Maria, eu dizia em voz baixa, com todo o fogo da minha alma: Mãe Santíssima, ofereço este rosário pela cura profunda da alma do meu pai e da minha mãe, vivos ou falecidos. Peço-te, Maria, que cada conta seja uma gota de luz a tocar as sombras deles, libertando-os de todo medo, de todo pecado, de toda dor não curada. E, neste ato de amor, cura também a minha própria alma, porque sei que estou ligada a eles no mistério da família que Deus formou. Entendes a diferença? Já não é uma repetição de palavras. É uma batalha espiritual. Uma declaração de guerra contra tudo o que feriu a tua família. E é exatamente isso que o inimigo não quer que descubras: que um filho que intercede pelos pais se torna um libertador da sua própria casa. Quando fazes isso, correntes antigas começam a se quebrar. Feridas ocultas, herdadas de geração em geração, começam a ser curadas. E portas que estavam fechadas há décadas, abrem-se à luz da graça. Se estas palavras estão a tocar algo profundo em ti, é porque o Espírito Santo está a chamar-te. Então, para e escuta. O rosário que rezarás depois de hoje não será o mesmo. Porque agora sabes que cada conta tem um nome, cada mistério tem um rosto, e cada oração pode mudar destinos. E amanhã, quando o sol nascer e tu pegares novamente o rosário, lembra-te. Nas tuas mãos não há apenas contas, há uma chave. Uma chave que pode libertar os teus pais, e contigo, libertar toda a tua linhagem. Escuta-me bem, filho, filha. Antes de começares a rezar por teus pais com poder, deves preparar o teu próprio coração. Porque não há oração eficaz que nasça de um coração sujo, rancoroso ou dividido. Muitos pegam o rosário com as mãos, mas trazem dentro de si um vulcão de ressentimento. Dizem Ave Maria cheia de graça, mas no íntimo guardam mágoas antigas, palavras que feriram, gestos que decepcionaram, ausências que doeram. E depois perguntam por que suas orações parecem bater no teto. Vou te dizer por quê. Porque Deus escuta o som da alma, não o som da voz. E uma alma cheia de rancor é como um sino rachado, pode soar alto, mas não produz harmonia. Por isso, antes de começar o teu rosário de intercessão pelos teus pais,
tens de fazer uma escolha radical: perdoar. Sim, perdoar, mesmo que doa. Mesmo que sintas que não merecem. Mesmo que nunca tenham pedido perdão. Perdoar não é justificar o mal, é entregar o julgamento nas mãos de Deus. É dizer com humildade: Senhor, renuncio ao direito de vingar-me, renuncio ao peso da mágoa. Coloco a dor que eles me causaram nas tuas mãos e peço que transformes em misericórdia o que antes era ferida. Quando fazes isso, filho, filha, algo se move no invisível. Deus começa a limpar o canal por onde a graça fluirá. Porque a oração é como água: se o cano está entupido, nada passa. E deixa-me ser clara: não podes interceder com poder por alguém que ainda condenas no coração. Não podes pedir misericórdia por quem tu mesmo não perdoas. Quando reformava os conventos e via as minhas irmãs rezando com distração, dizia-lhes: não adianta mover os lábios se o coração não se move junto. Hoje repito o mesmo a ti. Antes de cada rosário, fecha os olhos e pergunta-te: existe algo que preciso confessar? Existe alguém a quem preciso perdoar, inclusive meus pais? Se a resposta for sim, então começa por aí. Vai à confissão. Abre a alma. Deixa que o sangue de Cristo lave o que o tempo não conseguiu apagar. Porque, escuta-me bem, a oração de um coração arrependido tem mais poder do que 1000 rosários rezados com orgulho. E o demônio sabe disso. Ele prefere 1000 vezes que continues ferido, magoado e envergonhado, porque enquanto permaneces assim, o teu rosário não ameaça o inferno. Mas o dia em que deres o passo do perdão, o céu inteiro se moverá contigo. Há um segredo que descobri nas longas noites de oração, de joelhos sobre pedra fria. A oração que custa é a oração que vale. Quando o perdão te parece impossível, é aí que a graça começa. Quando dizes, com lágrimas: eu perdoo, Senhor, mesmo sem entender como, nesse instante o Espírito Santo entra onde tu não consegues. Então, filho, filha, o primeiro passo para libertar teus pais é libertar-te a ti mesmo. Liberta-te do orgulho que te faz exigir perfeição deles. Liberta-te da dor que te faz prisioneiro da infância. Liberta-te da falsa ideia de que já estás curado. A cura começa quando deixas de culpar e começas a interceder. E quero que saibas algo profundo. Quando rezas o rosário com rancor, é como tentar acender fogo com lenha molhada. Mas quando rezas depois de perdoar, cada Ave Maria se torna uma chama viva que ilumina o céu. Nesta noite, quando pegares o rosário nas mãos, faz esta simples oração antes de começar. Jesus, limpa o meu coração de tudo que me impede de amar. Dá-me um coração novo para rezar com pureza. Que o amor que eu neguei aos meus pais se transforme em intercessão. Que o perdão que eu resisti em dar se torne libertação para todos nós. E então, começa. Não importa se as lágrimas vierem. Deixa que caiam sobre as cotas do rosário. Essas lágrimas não são fraqueza, são o óleo que faz a oração arder com força. Filho, filha, escuta com atenção. O céu não busca perfeição, busca sinceridade. E se fores sincero diante de Deus, mesmo com o coração quebrado, tua oração será ouvida. Agora, prepara-te. Porque no próximo capítulo eu te ensinarei o passo seguinte: como transformar cada mistério do rosário em um ato de cura específico pelos teus pais, para que cada conta se torne uma semente de libertação na tua família. Até lá, guarda esta verdade no coração. O rosário nas tuas mãos é poderoso. Mas o coração que o segura é o que determina o quanto o céu pode agir. Agora que o teu coração começou a ser limpo, podemos avançar um passo mais profundo, filho, filha. Hoje quero ensinar-te o segredo que muitos devotos nunca descobriram. Cada mistério do rosário pode se tornar um ato de cura específica pelos teus pais. Sim, cada dezena pode tocar uma ferida concreta da tua família. Porque o rosário não é apenas uma sequência de orações, é uma jornada espiritual que espelha a própria vida humana, com suas alegrias, dores, luzes e glórias. E quando rezas por teus pais com essa consciência, o rosário deixa de ser repetição e se torna remédio. Deixa-me mostrar-te como. Quando meditares o primeiro mistério gozoso, a Anunciação, pensa no momento em que tua mãe soube que estava grávida de ti. Foi um tempo de alegria? Ou de medo, confusão, rejeição? Muitas mães carregam feridas invisíveis desde o momento da concepção de seus filhos, medos, culpas, solidões que passam para o coração da criança sem que ninguém perceba. Então, ao rezar esse mistério, diz em silêncio: Senhor, cura em minha mãe todas as dores ligadas à minha concepção.
Se houve medo, substitui por paz. Se houve rejeição, cobre com o teu amor. Se houve solidão, preenche com tua presença. Vês como a oração ganha direção? Já não é apenas uma lembrança da história de Maria, mas um encontro entre a tua história e a dela. Agora, no segundo mistério gozoso, a visitação, pensa no teu pai. Pensa no momento em que ele soube que teria um filho. Houve alegria? Ou dúvida, responsabilidade pesada, incapacidade de expressar amor? Diz: Senhor, cura no meu pai tudo o que o impediu de amar plenamente. Cura a dureza que o medo gerou, a frieza que nasceu das decepções. Dá-lhe a ternura que perdeu, a fé que esqueceu. E continua. Quando chegares ao nascimento de Jesus, lembra-te do teu próprio nascimento. Talvez tenha sido um momento de festa, talvez um tempo de luta. Reza: Senhor, consagra o dia em que vim ao mundo. Cura as memórias de dor, de insegurança, de ausência. Que o mesmo amor que envolveu teu filho em Belém envolva agora toda a minha família. E quando meditares a apresentação no templo, oferece cada conta pela vida espiritual dos teus pais. Talvez nunca tenham se aproximado de Deus, talvez tenham se afastado. Diz: Senhor, leva os meus pais de volta à tua casa. Que cada passo deles seja guiado pela tua luz. E se já partiram, recebe-os com misericórdia no teu tempo eterno. Por fim, no quinto mistério gozoso, o encontro de Jesus no templo, pede que o reencontro espiritual aconteça também entre ti e teus pais. Se há silêncio, distância, frieza, que o amor volte a unir o que foi separado. Senhor, assim como Maria reencontrou o filho perdido, faz-me reencontrar o coração dos meus pais. Que nenhum de nós permaneça perdido longe do teu amor. Vês, filho, filha? O rosário é mais do que palavras. É uma cirurgia espiritual, um remédio que atua nas feridas mais antigas. Quando rezas dessa forma, algo começa a mudar, não apenas neles, mas em ti também. O perdão torna-se mais fácil. A compreensão cresce. E o amor, que parecia impossível, volta a respirar. Mas ouve-me com atenção. Isto exige persistência. Não basta rezar uma vez e esperar milagres. As feridas de uma família foram criadas ao longo de anos, e a cura também é um processo. Cada rosário rezado assim é uma gota de luz descendo sobre as raízes da tua árvore familiar. E quanto mais rezas, mais a seiva da graça sobe e dá novos frutos. E não penses que isto é apenas um ato simbólico. No mundo espiritual, cada Ave Maria pronunciada com fé se torna uma espada luminosa nas mãos da Mãe de Deus. E com ela, Maria corta laços de dor, liberta corações presos, restaura o que parecia perdido. Por isso, quando pegares o rosário, não o faças com pressa. Não o rezes enquanto olhas o celular ou pensas no jantar. Cada mistério merece tua presença total, porque cada mistério é uma batalha pela alma dos teus pais. E se em algum momento, durante a oração, sentires vontade de chorar, deixa que as lágrimas caiam. Cada lágrima é uma semente de ressurreição. O rosário rezado com lágrimas tem um poder que o rosário rezado com distração jamais terá. Filho, filha, quero que entendas isto com todo o coração. Quando rezas por teus pais, não estás apenas pedindo bênçãos, estás exercendo a tua autoridade espiritual de filho. És sacerdote diante de Deus pela tua família. E o altar é o teu rosário. No próximo capítulo, eu te conduzirei a um terreno mais profundo, os mistérios dolorosos, onde o sofrimento de Cristo se torna instrumento de cura para as feridas emocionais dos teus pais. A dor será o canal da graça, e o sangue que ele derramou será a tua arma. Prepara-te. Porque ali, no meio das lágrimas e da cruz, a tua intercessão ganhará poder que faz o inferno tremer. Agora, filho, filha, entramos no terreno onde a graça mais profunda se manifesta, os mistérios dolorosos. É aqui que as lágrimas se transformam em luz e o sofrimento de Cristo toca as dores escondidas da tua família. Escuta-me com atenção. As feridas dos teus pais, vivas ou já purificadas no além, não são apenas lembranças, são raízes que atravessam gerações. E Deus, em sua infinita misericórdia, colocou nas tuas mãos uma ferramenta que pode curá-las, o rosário unido à cruz. Cada mistério doloroso é uma chave. Cada cena da paixão contém um remédio. E quando ofereces essas dores pelos teus pais, o céu se inclina para escutar-te. Comecemos com o primeiro mistério doloroso, a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Ali, o Filho de Deus experimentou o peso de todas as angústias humanas.
Reza imaginando Jesus suando sangue, sentindo o abandono, o medo, a solidão. Diz: Senhor, ofereço este mistério pela noite escura dos meus pais. Pelos momentos em que sentiram medo, solidão, desespero. Que a tua angústia redentora se torne consolo para as dores que eles esconderam do mundo. Que sintam, mesmo agora, o teu abraço na hora em que mais se sentirem sozinhos. Agora entra no segundo mistério, a flagelação de Jesus. Cada açoite que rasgou o seu corpo é como um golpe que cura as feridas emocionais que teus pais receberam. As humilhações, as rejeições, as violências que sofreram. Diz: Senhor, por cada chaga que te infligiram, cura as feridas que marcaram meu pai e minha mãe. Se foram humilhados, reveste-os de dignidade. Se foram rejeitados, envolve-os com teu amor. Que o sangue derramado por ti lave a memória de cada dor que ainda os aprisiona. E agora contempla o terceiro mistério, a coroação de espinhos. Os espinhos que feriram a cabeça de Cristo representam os pensamentos de angústia, culpa e medo que corroem a mente humana. Talvez teus pais tenham vivido atormentados por preocupações, por remorsos que nunca confessaram. Reza: Jesus, cada espinho que te perfurou, arranca agora das mentes dos meus pais toda ideia de desespero, todo pensamento de autoacusação. Substitui a confusão pela tua paz. Que a tua coroa de espinhos se torne para eles uma coroa de misericórdia. O quarto mistério, Jesus carregando a cruz. Pensa nos fardos que teus pais tiveram de carregar. As dívidas, as doenças, os relacionamentos quebrados, as noites sem esperança. Senhor, por cada queda que sofreste no caminho do Calvário, levanta os meus pais das quedas da vida deles. Dá-lhes força onde fraquejaram, fé onde duvidaram, esperança onde desistiram. Que a tua cruz seja o alicerce da libertação deles. E por fim, o quinto mistério, a crucifixão e morte de Jesus. Ali, no momento mais escuro, brilhou a luz da redenção. Naquele madeiro, todo pecado foi pago, toda dor foi redimida. Senhor, ofereço este mistério pela salvação eterna dos meus pais. Que o teu sangue, derramado na cruz, lave tudo o que neles ainda precisa ser purificado. Que nenhuma sombra do passado os impeça de entrar na tua presença. E se já estão contigo, que o teu amor os eleve ainda mais na tua glória. Filho, filha, presta atenção no que vou dizer agora. Quando rezas assim, não estás apenas lembrando o sofrimento de Cristo, estás unindo o sofrimento dele às dores da tua família. E quando a tua dor se mistura à dele, o inferno perde poder. A oração rezada com lágrimas é mais preciosa do que a dita com pressa. Se as lágrimas vierem, não as segures. Deixa que caiam sobre as contas do rosário, são o sinal de que o Espírito Santo está trabalhando. Mas quero advertir-te. O inimigo vai tentar distrair-te. Vai fazer-te sentir sono, vai lembrar-te de 1000 tarefas, vai sussurrar que é inútil. Não acredites. Essas distrações são a prova de que a tua oração é perigosa para as trevas. Permanece firme. Cada vez que rezas por teus pais com o coração rasgado, Maria toma tuas palavras nas mãos e as transforma em flechas de luz. E essas flechas atravessam o tempo, alcançam as almas, quebram cadeias antigas. Eu vi isso acontecer. Vi filhos intercederem com amor ardente e pais converterem-se à beira da morte. Vi famílias reconciliadas depois de anos de silêncio. Vi lágrimas se tornarem milagres. Mas quero que compreendas uma última coisa. Não podes interceder com poder se a tua vida estiver em desordem. A oração é como um espelho, reflete o estado da tua alma. Se vives no pecado, se andas em duplicidade, o canal da graça se fecha. Por isso, antes de cada rosário, pergunta-te: o que preciso purificar em mim para poder rezar com autoridade? Vai, confessa-te. Abandona o que te afasta de Deus. E quando voltares com o coração limpo, o rosário nas tuas mãos se tornará uma espada espiritual. Filho, filha, escuta. Quando libertas teus pais, libertas a ti mesmo. Quando curas as raízes, os frutos também se transformam. E o demônio teme isso, porque uma família curada é um exército que o inferno não pode vencer. No próximo capítulo, vou revelar-te o segredo dos mistérios gloriosos, onde aprenderás a declarar ressurreição, ascensão e vitória sobre a tua linhagem. Porque depois da cruz, vem a glória. E é na glória que a tua intercessão se completa. Filho, filha, chegamos agora ao ponto onde a dor se transforma em vitória.
Os mistérios gloriosos não são apenas a celebração da ressurreição de Cristo, são o anúncio da ressurreição espiritual da tua família. Depois da cruz, vem a luz. Depois da lágrima, o milagre. Escuta com atenção, cada mistério glorioso é uma promessa. E quando o ofereces pelos teus pais, estás a proclamar sobre eles a vitória de Cristo sobre tudo o que os aprisionou. Começa com o primeiro mistério glorioso, a ressurreição de Jesus. Ali, o impossível aconteceu. O túmulo vazio é a prova de que nem a morte tem a última palavra. Quando rezares este mistério, declara com fé: Senhor, assim como ressuscitaste, eu proclamo a ressurreição espiritual dos meus pais. Que tudo o que está morto neles volte a viver. Que a esperança perdida desperte, que a fé esquecida renasça, que o amor adormecido se inflame novamente. Que toda a treva do passado seja vencida pela luz da tua vitória. Sente o poder dessas palavras. Não é poesia, é decreto espiritual. Cada vez que o dizes com convicção, o céu age, porque a ressurreição não é apenas um evento, é uma força viva que continua a operar em quem crê. O segundo mistério glorioso, a ascensão de Jesus. Quando Cristo subiu ao céu, levou consigo a humanidade redimida. E ali ele abriu caminho para todos nós, inclusive para teus pais. Reza assim: Senhor, prepara os meus pais para subirem contigo. Se ainda vivem, que cada dia seja um passo em direção ao céu. Se já partiram, acolhe-os na tua presença. Que não fiquem presos a nada que os impeça de alcançar a tua glória. Este é um mistério de esperança. Porque cada vez que o rezas, o Espírito Santo sopra vida sobre os que amas. E falando em ele, chegamos ao terceiro mistério glorioso, a vida do Espírito Santo. O fogo desceu sobre Maria e os apóstolos, e é o mesmo fogo que hoje pode descer sobre tua casa. Diz: Espírito Santo, vem sobre os meus pais. Enche-os do teu amor, da tua coragem, da tua luz. Que toda apatia se transforme em fervor, que toda frieza se torne fogo. Sopra sobre a minha família, Espírito de Deus, e renova tudo o que parecia perdido. Agora contempla o quarto mistério glorioso, a Assunção de Maria. Ela foi elevada ao céu em corpo e alma, sinal de que a pureza e a obediência são recompensadas com a glória eterna. Oferece este mistério para que tua mãe, e todas as mulheres da tua linhagem, sejam curadas das dores e feridas femininas. Senhor, purifica a memória das mulheres da minha família. Cura as marcas deixadas por rejeição, abuso, solidão e medo. Que o exemplo de Maria as eleve e transforme em portadoras de tua paz. E finalmente, o quinto mistério glorioso, a coroação de Maria como rainha do céu e da terra. Aqui, filho, filha, o ciclo se fecha. Maria, a mãe, é coroada, e contigo, seus filhos, participa dessa vitória. Virgem Santa, coloca também uma coroa sobre os meus pais. Não uma coroa de ouro, mas de reconciliação e amor. Que sejam orados diante de Deus, não pelo que fizeram de perfeito, mas pelo amor que ainda podem oferecer. Que a tua realeza se manifeste na nossa casa. Filho, filha, escuta bem. Os mistérios gloriosos são um convite à alegria, mas também à responsabilidade. Porque quando proclamas a vitória de Cristo sobre a tua família, deves começar a vivê-la. De nada adianta rezar Senhor, ressuscita meus pais se, ao terminar a oração, tu mesmo permaneces preso à amargura e ao orgulho. De nada serve declarar subam ao céu se as tuas palavras no dia a dia são flechas que ferem. A oração verdadeira continua depois do amém. Ela se prolonga na forma como falas com tua mãe, na paciência com teu pai, no perdão que ofereces sem ser pedido. Filho, filha, tu podes rezar 1000 rosários, mas se levantas a voz contra quem gerou tua vida, tua oração é fumaça que o vento leva. O que Deus espera de ti é coerência. Se queres ser intercessor, sê também imitador de Cristo no amor. E quando tropeçares, porque todos tropeçam, não te condenes. Levanta-te, confessa-te, recomeça. Cada novo começo é uma pequena ressurreição. Agora sabes, o rosário é uma escola de amor. Cada mistério ensina a viver o Evangelho dentro da tua casa. E se o viveres com sinceridade, tua oração será a chama que nunca se apaga. No próximo capítulo, revelarei algo que transforma o poder do rosário, o jejum e o sacrifício unidos à oração. Porque há correntes na vida dos teus pais que só se quebram quando a tua fé é acompanhada de renúncia. Prepara-te, porque o que vem a seguir exigirá coragem,
mas também te levará à profundidade do milagre. Filho, filha, agora que compreendes o poder da oração, quero revelar-te um segredo que poucos conhecem. Há orações que só se tornam verdadeiramente poderosas quando unidas ao sacrifício. Jesus mesmo disse: esta casta de espíritos não se expulsa senão com oração e jejum. E é por isso que te falo hoje, porque há feridas na tua família, há prisões invisíveis nos teus pais, que não se quebrarão apenas com palavras. Elas exigem um preço, o teu sacrifício. O jejum é o grito silencioso da alma que diz a Deus: isto é tão importante para mim que estou disposto a sofrer um pouco por amor. E quando um filho oferece a Deus o seu conforto pela libertação dos pais, o céu se abre. Não te falo de jejuns extremos, nem de penitências impossíveis. Falo de algo simples, mas sincero. Renunciar a uma refeição, a um prazer, a um hábito, e oferecer essa dor pequena como chama de intercessão. Imagina, tu decides não tomar o café da manhã numa sexta-feira, e dizes: Senhor, ofereço este jejum pela conversão do meu pai. Que a fome no meu corpo se torne fome de ti na alma dele. Ou deixas de ver aquela série, aquele programa, aquela distração que te prende, e dizes: Senhor, renuncio a isto hoje pela libertação da minha mãe. Que o tempo que eu usaria aqui se transforme em tempo de oração por ela. Filho, filha, o jejum é uma linguagem espiritual que o céu entende. Quando o corpo se cala, o espírito fala mais alto. E quando a carne se humilha, o Espírito Santo se move com poder. Mas quero advertir-te, o jejum sem caridade é vaidade. Se te privas de comida, mas continuas a julgar, criticar e guardar rancor, nada ganhaste. Se deixas de comer, mas não deixas de ferir com palavras, o teu jejum é apenas teatro. O verdadeiro jejum é aquele que quebra o orgulho. É quando te abstens da necessidade de ter razão, quando renuncias à resposta amarga, quando escolhes o silêncio ao invés da discussão. Esse é o jejum que agrada a Deus. Quando eu vivia no convento e via as minhas irmãs em penitência, dizia-lhes: melhor um pão dividido com amor do que um dia inteiro sem comer e com o coração cheio de julgamento. E digo mesmo a ti, o jejum que liberta a tua família não é o da boca, é o do ego. Mas se unires ambos, o jejum do corpo e o do orgulho, então a tua oração se tornará fogo. Há famílias inteiras transformadas porque um único filho decidiu unir oração e sacrifício. Vi filhos que jejuaram uma vez por semana, em poucos meses, viram os pais voltarem à fé. Vi mães libertas da tristeza crônica porque um filho ofereceu um ano de pequenos jejuns com perseverança. Deus não olha a quantidade, mas a fidelidade. Um copo de água negado por amor tem mais valor diante do céu do que 1000 palavras ditas sem entrega. E quero que saibas algo que poucos entendem. Quando jejuas e rezas pelos teus pais, estás participando do sacrifício de Cristo. Estás dizendo com tua vida: Senhor, une a minha pequena dor à tua cruz. E Ele aceita, e transforma essa dor em libertação. Mas cuidado com uma armadilha sutil. Não transformes o jejum em moeda de troca. Não digas: vou jejuar para que Deus me dê o que quero. Não é barganha, é amor. Jejuar é dizer: mesmo que não veja resultados, confio. Mesmo que doa, continuo. O verdadeiro intercessor não negocia, persevera. Porque sabe que Deus age, mesmo quando tudo parece silencioso. Filho, filha, há uma força misteriosa no sacrifício oculto. A oração feita em segredo, acompanhada de renúncia, é como incenso que sobe direto ao trono de Deus. E esse perfume é irresistível ao coração do Pai. Por isso, proponho-te algo. Escolhe um dia da semana, talvez sexta-feira, dia da paixão, e faz dele o teu dia de intercessão. Nesse dia, jejua de algo. Pode ser alimento, pode ser distração, pode ser que te abstenhas de julgar, de reclamar, de criticar. Cada renúncia é uma semente. E quando chegares à noite, pega o rosário e reza com essa fome santa dentro de ti. Cada Ave Maria será multiplicada, cada Pai Nosso será ampliado pelo poder do teu sacrifício. O céu escuta diferente quando a oração vem acompanhada de entrega. Filho, filha, se fizeres isso com constância, verás milagres. Talvez não amanhã, talvez não da forma que imaginas, mas verás. Porque a oração unida ao sacrifício nunca se perde. Ela viaja, atravessa o tempo, toca os corações, cura os mortos e os vivos. No próximo capítulo, quero falar-te de algo que o mundo esqueceu: a perseverança e a fidelidade diária. Porque não basta começar, é preciso continuar.
mesmo quando o coração se cansa, mesmo quando o resultado parece distante. É aí que os verdadeiros guerreiros espirituais se formam. E é sobre isso que falaremos na próxima etapa desta jornada. Filho, filha, quero que me escutes com toda a atenção. Porque o que te direi agora separa os que rezam por costume daqueles que rezam com poder. O segredo dos milagres não está em começar a rezar, mas em não parar. Muitos começam com fervor, fazem promessas, choram, sentem fogo no coração, e depois de alguns dias, quando não veem resultados, desistem. E é justamente nesse ponto, quando o desânimo bate, que o inimigo ri. Porque ele sabe que a vitória estava a um rosário de distância. O demônio não teme o cristão que começa, teme o que insiste. Treme diante do filho que reza mesmo cansado, que se ajoelha mesmo sem vontade, que continua mesmo sem sentir nada. Escuta, a oração que custa é a oração que vale. A oração fácil é perfume que logo se dissipa. Mas a oração perseverante é martelo que, golpe após golpe, quebra a pedra mais dura. Quantas vezes, nas noites frias do convento, eu quis dormir em vez de rezar. Quantas vezes minhas pernas tremiam, minha mente se dispersava, e ainda assim eu dizia: Senhor, ainda que eu nada sinta, estou aqui. E foi nessas noites sem consolo que o céu mais se abriu. A perseverança não é emoção, é decisão. Não é sentir Deus, é permanecer diante dele. Quando rezas o rosário todos os dias, mesmo sem vontade, estás dizendo ao céu: Tu és mais importante do que o meu humor, do que o meu cansaço, do que o meu tempo. E Deus honra essa fidelidade. O inimigo fará de tudo para te distrair. Vai sussurrar: hoje estás cansado. Vai dizer: reza amanhã, é o mesmo. Não o escutes. Cada amanhã que aceitas é uma graça que deixas escapar. Há uma guerra espiritual silenciosa cada vez que decides rezar. Quando pegas o rosário, o inferno inteiro se agita. Porque sabe que cada Ave Maria pronunciada com fé é uma seta de luz. E não penses que é coincidência quando, na hora de rezar, o telefone toca, o sono vem, a mente se dispersa. Essas distrações são o sinal de que estás prestes a tocar em algo importante. Faz então o que eu fazia. Coloca o rosário no peito, fecha os olhos e diz: Senhor, tu sabes que estou cansado, mas estou aqui. E mesmo cansado, não solto o rosário. Porque sei que quando eu me calo, Maria fala por mim. Filho, filha, as orações mais poderosas não são as mais belas, são as mais fiéis. O rosário rezado com sono vale mais do que o rosário nunca rezado. A dezena dita entre lágrimas vale mais do que 1000 repetições distraídas. E há algo que quero que graves no coração. A oração perseverante tem um efeito acumulativo. Cada rosário rezado hoje se soma ao de ontem, e ao de amanhã, e juntos constroem uma muralha de luz ao redor da tua família. Pode parecer que nada acontece, mas no invisível algo está sendo erguido. Deus trabalha em silêncio, mas nunca em vão. Quando te mantens fiel, Ele age onde tu não podes ver. E um dia, quando menos esperares, perceberás que aquela pessoa que parecia impossível de mudar começou a sorrir diferente, a falar diferente, a buscar Deus de novo. E entenderás que foi o fruto de todas aquelas noites em que rezaste cansado, em que não desististe. Escuta-me. Os santos não são os que nunca caíram, são os que nunca deixaram de levantar-se. E o intercessor verdadeiro é aquele que continua a rezar mesmo quando parece que o céu está mudo. O rosário é a tua espada. Mas só se torna eficaz nas mãos de quem o empunha todos os dias. Não de vez em quando, não quando há tempo, mas sempre. Estás disposto a isso? A ser fiel mesmo sem aplausos, mesmo sem sinais visíveis, mesmo que ninguém perceba o teu esforço. Porque é nessa fidelidade oculta que Deus se revela. Filho, filha, prometo-te. Se fores constante, verás a mão de Deus agir na tua família. Pode demorar meses, pode levar anos, mas a graça virá. Porque o céu se move não pela pressa, mas pela perseverança. Agora, prepara-te. No próximo capítulo quero ensinar-te algo que eleva a tua intercessão a um novo nível, a oração durante as provações. Porque rezar quando tudo está bem é fácil. Mas rezar quando estás ferido, isso sim é o que muda destinos. No capítulo seguinte aprenderás como transformar a dor em combustível para a tua oração, e o sofrimento em altar de graça. Filho, filha, o que te direi agora é uma das verdades mais profundas da vida espiritual. A tua dor pode tornar-se o altar mais poderoso da tua oração. Sim,
Porque há momentos em que tudo parece ruir, quando as palavras não saem, quando o coração sangra, quando Deus parece distante. E é justamente nesses momentos que a tua oração tem mais peso no céu. Escuta-me, rezar quando tudo está bem é belo, mas rezar quando tudo está escuro é heróico. É isso que faz o inferno tremer. Porque quando o sofrimento tenta calar-te e mesmo assim tu dizes Ave Maria, o inimigo percebe que já não te pode vencer. Há pessoas que só rezam quando estão em paz, mas os grandes intercessores, os que realmente movem o céu, são aqueles que transformam o pranto em intercessão. Quero que aprendas a fazer isso. Quando fores ferido por palavras injustas, quando sentires a solidão apertar o peito, quando o desânimo quiser apagar-te, fecha os olhos e diz: Senhor, ofereço esta dor pelos meus pais. Que esta ferida que sinto cura a ferida deles. Que esta lágrima que cai se torne luz para a alma deles. Que o sofrimento que me visita se transforme em redenção para quem me deu a vida. E sabes o que acontece quando fazes isso? A tua dor deixa de ser peso e torna-se ponte. A cruz que antes te esmagava passa a ser o caminho pelo qual a graça desce sobre tua família. Quando sofres e ofereces, participas da própria cruz de Cristo. E nenhuma lágrima oferecida se perde. Cada uma é recolhida pelo coração da Virgem e apresentada ao Pai. Quantas vezes eu vi almas alcançarem libertação justamente porque alguém, ao sofrer, decidiu não reclamar, mas rezar. Uma mãe que, em vez de lamentar a doença, ofereceu sua dor pelos filhos. Um filho que, ao ser rejeitado, transformou a solidão em oração pela reconciliação dos pais. E milagres aconteceram. Deus não desperdiça dor. Ele transforma cada gota de sofrimento em semente de redenção, se tu lhe permitires. Mas deixa-me advertir-te, o inimigo tentará usar a dor para te endurecer. Ele sussurrará: ninguém se importa contigo. Para que rezar? Para que oferecer? Isso não muda nada. E é aí que tens de responder com fé. Mesmo que não entenda, eu confio. Mesmo que doa, eu continuo. Mesmo que pareça inútil, eu creio que cada Ave Maria dita entre lágrimas se tornará cura para os meus pais. Filho, filha, o sofrimento não é sinal de abandono, muitas vezes é o convite de Deus para que subas mais alto. É Ele dizendo: confias em mim até aqui, mas quero levar-te além. Por isso, quando estiveres provado, não corras. Abraça a cruz e diz: Senhor, que este peso que carrego alivie o peso dos meus pais. Que a minha dor não seja desperdiçada. Que ela sirva para libertar quem amo. E se te perguntarem como consegues continuar, responde apenas: porque a minha oração nasceu da dor, e a dor, nas mãos de Deus, é poder. Mas atenção, filho, filha, não ofereças o sofrimento com amargura, mas com amor. A dor oferecida sem amor é só desespero. Mas a dor oferecida com amor é oração pura. O rosário rezado no meio da dor tem um perfume que os anjos reconhecem. É a mesma fragrância que subiu do Calvário quando Maria permaneceu de pé aos pés da cruz, rezando sem palavras, apenas com lágrimas. E foi ali, no silêncio da dor, que o mundo foi salvo. Então, quando o coração pesar, quando tudo parecer sem saída, lembra-te de Maria. Pega o rosário e dize: Mãe, ensina-me a rezar de pé, mesmo sangrando. E ela te ensinará. Ela te mostrará que o sofrimento pode ser oração, que a dor pode ser instrumento de amor, que a cruz, quando abraçada, se torna vitória. Filho, filha, se transformares as tuas dores em intercessão, serás invencível. Nada do que te feriu terá poder de destruir-te, tudo se tornará graça. E quero que saibas, quando ofereces a tua dor pelos teus pais, libertas também a tua alma. Porque quem reza pelos que o feriram já não é prisioneiro da mágoa, é canal da misericórdia. No próximo capítulo, quero falar-te de algo que sustenta tudo o que aprendeste até agora: a coerência entre a tua oração e a tua vida. Porque não basta rezar pelos teus pais, é preciso viver de forma que as tuas atitudes confirmem o que pedes. A oração sem testemunho é como uma chama sem combustível. E é sobre isso que falaremos a seguir. Filho, filha, chegamos a um ponto decisivo. Porque não adianta rezar se a tua vida contradiz a tua oração. A oração é a semente, mas o teu comportamento é o solo onde ela deve germinar. Há muitos que rezam com devoção e, ao mesmo tempo, ferem com palavras. Rezam pedindo perdão para os pais, mas continuam a julgá-los, a criticá-los, a desprezá-los. E depois perguntam: por que Deus não me escuta?
Vou dizer-te com toda a franqueza. Porque o céu não responde a palavras que o coração nega. Quando rezas o rosário, estás a pedir a Deus que cure, que liberte, que transforme. Mas se, ao terminar a oração, voltas a levantar a voz contra tua mãe, se desprezas teu pai, se o tratas com indiferença, então as tuas ave-marias se perdem no vento. O verdadeiro rosário não termina no amém. Ele continua na maneira como falas, como perdoas, como escutas, como amas. Escuta-me bem. Deus não busca filhos que apenas rezam, mas filhos que vivem o que rezam. De nada adianta clamar Maria, ensina-me a amar, se não queres amar de verdade. Conheci um homem que rezava o rosário todas as noites pela cura do pai doente. Mas, durante o dia, ao visitá-lo, falava com impaciência, olhava o relógio, suspirava como se aquele momento fosse um fardo. Ele não percebia que suas palavras apagavam o que suas orações acendiam. Um dia, em oração, o Senhor disse-me claramente: não quero orações que contradizem atitudes. Quero corações que amam com coerência. Filho, filha, se queres interceder com poder, precisas viver o que pedes. Se pedes a Deus que perdoe teus pais, começa tu mesmo a perdoar. Se pedes reconciliação, dá o primeiro passo. Se pedes paciência para eles, sê tu o exemplo dessa paciência. A oração é o início da ponte, mas és tu quem deve atravessá-la. E quero que saibas, o amor é a linguagem que o céu mais compreende. Uma palavra dita com ternura vale mais do que 1000 rezas frias. Um gesto de respeito, um abraço silencioso, uma escuta sincera, tudo isso é oração viva. Se queres ver tua família transformada, começa pela tua própria transformação. A santidade começa em casa. Não esperes que teus pais mudem primeiro, sê tua luz que os inspira a mudar. Lembra-te, a tua missão não é julgá-los, é amá-los. E amar, às vezes, é calar quando queres responder, é compreender quando queres cobrar, é abraçar quando o orgulho grita para afastar. Foi assim que Maria amou. Ela não discutiu com os que crucificavam o filho, ela permaneceu de pé. E é isso que o céu pede de ti, permanece de pé no amor. Quando conseguires viver assim, o teu rosário deixará de ser apenas uma oração, será uma forma de vida. E então, mesmo quando não tiveres tempo para rezar, cada gesto teu será uma Ave Maria. Cada sorriso será um Pai Nosso. Cada perdão será um glória. E Deus, ao olhar-te, dirá: aí está um filho que reza com o coração e com a vida. Filho, filha, grava isto. A oração abre as portas do céu, mas é o amor que as mantém abertas. E se queres garantir que os teus pais caminhem rumo à luz, ama-os como Cristo te ama, sem condições, sem medidas, sem reservas. No próximo capítulo, quero ensinar-te os momentos do dia em que a tua intercessão tem mais poder, horas sagradas em que o céu parece mais próximo da terra e o teu rosário se torna uma arma irresistível. Porque há tempos que Deus escolheu como portais de graça, e tu aprenderás a usá-los. Filho, filha, quero revelar-te algo que aprendi nas longas noites de oração, quando o silêncio parecia tocar o próprio coração de Deus. Existem momentos em que o céu está mais perto da terra. Horas sagradas em que a tua oração sobe com mais força, como perfume intenso diante do trono do Altíssimo. Não falo de superstição, mas de sensibilidade espiritual. Ao longo dos séculos, os santos perceberam que o tempo também pode ser sagrado, e que há momentos em que o coração de Deus se inclina de maneira especial. Quero que guardes 3 deles, e que faças deles parte da tua rotina de intercessão pelos teus pais. 1. O despertar, a primeira oferenda do dia. Quando abres os olhos pela manhã, o mundo ainda está quieto, o coração ainda não foi tomado pelas preocupações, e o Espírito Santo sussurra baixinho. É nesse instante, antes de olhar o celular, antes do primeiro pensamento de trabalho ou de pressa, que a tua oração tem um sabor diferente, o sabor da entrega pura. Filho, filha, se nesses minutos sagrados pegares o rosário e disseres apenas uma dezena pelos teus pais, estarás oferecendo a Deus a primeira flor do teu dia. E o céu responde a essa fidelidade silenciosa. Diz: Senhor, antes que o mundo me reclame, ofereço-te este rosário pelos meus pais. Que o teu amor os desperte com a mesma luz que desperta o sol. Esse pequeno sacrifício matinal vale mais do que 1000 intenções esquecidas ao longo do dia. 2. As provações do dia, o fogo da paciência. Durante o dia, virão provocações, críticas, discussões. Talvez sejam os próprios pais a ferirem-te com palavras que reabrem velhas feridas.
E é nesse instante, quando tudo dentro de ti quer reagir, que o rosário pode tornar-se uma arma viva. Em silêncio, toca o bolso onde guardas o terço e diz no coração: por esta dor, Senhor, ofereço uma Ave Maria pelos meus pais. Cada vez que fizeres isso, estarás transformando a ferida em oração. E Deus, que vê o invisível, recolherá essas pequenas ofertas como diamantes. Aprende esta verdade: a paciência é uma das formas mais elevadas de intercessão. Rezar quando estás irritado, oferecer o silêncio quando poderias ferir, é participar da cruz de Cristo no meio do dia comum. 3. A madrugada, a hora em que o céu fala em sussurros. Entre as 3 e as 5 da manhã, há um mistério que o mundo raramente percebe. É a hora em que o ruído cessa, as distrações dormem e as vozes espirituais se tornam mais claras. É também o tempo em que muitos santos sentiram o chamado para rezar, e eu mesma, Teresa, muitas vezes despertei sem motivo, sentindo que Deus me pedia oração. Filho, filha, se alguma vez acordares sem razão nesse horário, não voltes a dormir de imediato. Levanta-te, ainda que o corpo reclame, e pega o rosário. Oferece um mistério pelos teus pais. Diz: Senhor, se me chamaste nesta madrugada, é porque alguém precisa de mim. Recebe este rosário pelos meus pais, vivos ou falecidos. Que as tuas mãos invisíveis alcancem agora as almas deles. Essas orações noturnas, feitas em silêncio e sacrifício, têm um peso tremendo no mundo espiritual. Porque são rezadas quando quase ninguém reza. São o eco da fé que vigia enquanto o mundo dorme. Filho, filha, se fizeres dessas 3 horas, o despertar, a provação e a madrugada, os pilares da tua vida espiritual, verás o impossível acontecer. Porque Deus é fiel àqueles que o buscam com perseverança e com coração íntegro. Mas preciso advertir-te: não faças disso um ritual mecânico. Não transformes as horas sagradas em obrigações vazias. O que dá poder à tua oração não é o relógio, é o amor com que rezas. Se uma manhã esqueceres, se uma madrugada não conseguires levantar-te, não te culpes. O importante é recomeçar. O importante é manter o coração desperto, mesmo quando o corpo falha. Lembra-te, Deus não busca perfeição, busca fidelidade. E cada tentativa sincera é contada como vitória. Agora, filho, filha, prepara-te. No próximo capítulo falaremos sobre algo que muitos evitam, como rezar pelos pais que estão afastados de Deus, mergulhados no pecado ou nas trevas espirituais. Como interceder quando tudo parece perdido, quando a fé deles morreu, quando a tua esperança começa a vacilar. Porque há casos em que só o amor persistente e a oração paciente conseguem tocar o impossível. E é isso que te ensinarei no capítulo seguinte. Filho, filha, chegamos ao último capítulo desta caminhada. E o que te direi agora é talvez a mensagem mais importante de todas. Nenhuma alma está perdida quando existe alguém que reza com amor. Sim, mesmo que teus pais tenham se afastado de Deus. Mesmo que tenham negado a fé, zombado da igreja, mergulhado em vícios, mágoas ou caminhos escuros. Mesmo que já tenham partido deste mundo sem sinais de arrependimento. A tua oração ainda pode alcançá-los. Deus não é prisioneiro do tempo. Ele escuta as orações do presente e as derrama sobre o passado. Ele toca o coração de quem já partiu, porque para ele tudo vive. Escuta-me, o inferno não teme palavras, teme amor persistente. E quando um filho se levanta e diz: vou rezar pelos meus pais até o fim, o inferno estremece. Quero que saibas como rezar nessas situações. Se teus pais ainda vivem, mas estão distantes de Deus, não os forces com sermões. Não tentes converter com discussões. Reza. Ama. E quando eles falarem contra a fé, não respondas com raiva. Oferece o silêncio como sacrifício, e no teu coração dize: Senhor, pelas palavras que ferem, ofereço uma Ave Maria. Pela incredulidade deles, ofereço minha confiança. Que o teu Espírito sopre onde minhas palavras não chegam. Não julgues, intercede. Porque a conversão é obra do Espírito, não do argumento. E se teus pais já partiram, continua a rezar. O rosário que fazes por eles é uma corrente de luz que atravessa o purgatório. Cada conta que rezas é como uma gota de água fresca caindo sobre as almas que esperam purificação. Diz com fé: Senhor, por cada mistério que medito, abre as portas da tua misericórdia para o meu pai e a minha mãe. Que o teu sangue lave o que ainda falta lavar. Que a tua luz alcance o que ainda está nas sombras. Filho, filha,
Se pudesses ver o alívio das almas quando seus filhos rezam por elas, não deixarias passar um só dia sem fazê-lo. Vi com meus próprios olhos espirituais como o céu se ilumina quando um filho diz: Jesus, tem piedade dos meus pais. Mas também quero que saibas, para interceder pelos que estão longe de Deus, deves viver perto dele. Não podes pedir que ele toque corações se o teu próprio coração estiver frio. A tua vida deve ser o canal por onde a graça passa. Por isso, permanece fiel, permanece puro, permanece em oração. E se caíres, levanta-te. Não deixes que a culpa te impeça de continuar. Porque o intercessor não é perfeito, é perseverante. Filho, filha, escuta com o coração. Chegará o dia em que tu também cruzarás o limiar da eternidade. E naquele instante, verás tudo com clareza. Verás o valor de cada rosário rezado, de cada lágrima oferecida, de cada madrugada sacrificada. Verás os teus pais, talvez transformados, talvez libertos, esperando-te do outro lado com gratidão que nenhuma palavra humana pode descrever. E compreenderás que nada foi em vão. Nem a oração sem resposta, nem a dor silenciosa, nem o sacrifício oculto. Tudo foi contado, tudo foi usado, tudo serviu para a salvação. Agora, antes de encerrar, quero pedir-te algo muito simples, mas profundamente espiritual. Se sentes que esta mensagem tocou o teu coração, que te despertou para algo que talvez nunca tivesses compreendido, então faz um ato de decisão. Um ato visível, concreto, diante do céu. Inscreve-te no canal Voz de Santa Teresa. Não como quem clica por curiosidade, mas como quem sela um pacto com Deus. Ao inscrever-te, estás a dizer: Senhor, aceito o chamado para ser intercessor da minha família. A partir de hoje, assumo o rosário como arma, a oração como missão e o amor como caminho. E depois, nos comentários, escreve com fé: a partir de hoje sou o intercessor dos meus pais, e os nomes deles são. Escreve os nomes. Porque quando os pronuncias, colocas essas almas sob o manto da Virgem. E eu, Teresa de Ávila, prometo-te, levarei esses nomes em oração diante do trono do Altíssimo. Filho, filha, o tempo é curto. As oportunidades são preciosas. Não deixes para amanhã o rosário que podes rezar hoje. Não esperes que a morte te roube a chance de amar. Pega o teu rosário agora mesmo. Sente-o entre os dedos. Cada conta é uma ponte. Cada Ave Maria, uma corrente de luz. E quando terminares, não digas apenas amém. Diz com o coração: Senhor, a batalha continua, mas eu lutarei com o rosário nas mãos, com Maria ao meu lado e com os meus pais no coração. E um dia, quando esta vida terminar, ouvirás uma voz doce que te dirá: Filho, filha, obrigado. Por tuas orações, os teus pais estão comigo. E esse será o dia em que toda a tua fidelidade fará sentido. Até lá, não pares. Reza. Ama. Persevera. Porque o rosário que rezas hoje pode mudar a eternidade.